E quando nós estamos falando em ensinar novos comportamentos, nós estamos falando de um processo de ensino-aprendizagem. A análise do comportamento, a ciência do comportamento, ela estuda sobre isso. Então, ela possui princípios onde ela explica que a aprendizagem de determinados comportamentos ocorre por X, Y, Z. Então, é muito comum você ter um analista do comportamento, também chamado de terapeuta ABA, falando sobre procedimentos para ensinar a tomar banho, procedimentos para ensinar a escovar os dentes, procedimentos para ensinar a lavar as mãos. Porque sim, nós temos procedimentos que foram estudados, de metodologias de ensino que foram estudadas e aplicadas para este contexto de ensino de habilidade de independência e autonomia. Então, é por isso justamente que eu criei o workshop de ensino de habilidade de independência e autonomia. Então, o workshop, ele veio justamente por essa necessidade que a gente tinha de aprender, bom, como que a ciência do comportamento, como que a análise do comportamento aplicada pode nos ajudar a ensinar essas habilidades de independência e autonomia. Como que a gente pode pensar nessas habilidades funcionais para ensinar para esses indivíduos, né? Essa ciência, ela nos ajuda a ensinar esse tipo de comportamento também. E aí a gente viu que sim, né? Nós temos vários dados de pesquisas onde foi feito justamente isso, aplicando procedimentos da ciência do comportamento para ensinar esses determinados tipos de habilidades. Então, assim, eu recebi um comentário quando eu falei do desfraude noturno, né, de uma terapeuta ocupacional, que falou assim, que interessante, uma pedagoga falando de ensinando comportamento de independência e autonomia. Então, assim, a gente precisa entender que existe uma coisa que chama livre mercado. Então, as pessoas, elas podem ensinar. O que eu não poderia fazer é dizer que eu sou uma terapeuta ocupacional ou que eu estou prestando um serviço de terapia ocupacional. Porque isso eu não estou, porque eu não sou uma terapeuta ocupacional. Mas eu sou uma pessoa que estudou e sou qualificada para ensinar esse tipo de comportamento, para fazer um planejamento de ensino para um indivíduo que precisa aprender comportamentos de independência e autonomia. Lavar as mãos, preparar uma refeição breve. Então, esses procedimentos, né, e por aí vai. Então, esses procedimentos, eles são feitos, eles são elaborados, inclusive com idosos também, indivíduos com demência. Então, nós temos uma aplicabilidade muito grande de ensino de novas habilidades por analistas do comportamento. Então, assim, os profissionais das outras áreas, eles precisam entender isso. E ao invés dele brigar pelo espaço dele, terapeuta ocupacional é uma profissão, já falei isso, já falo isso desde 2016, sei lá. É uma profissão que a gente tem poucos profissionais no Brasil. E as possibilidades de atuação do terapeuta ocupacional, elas são muito grandes. Então, você não vai dar conta de atender todo mundo que precisa do seu trabalho. Então, você não precisa ficar preocupado que alguém está roubando o seu lugar, que alguém está roubando um paciente de você. Então, não tem necessidade de você ficar vigiando o Instagram das pessoas e ver o que elas estão postando, se elas estão postando conteúdo que estão falando especificamente sobre a área de atuação de um profissional X ou Y, né? Então, assim, quando eu falo de linguagem e comunicação, eu sou atacada pelas fonoaudiólogas. Quando eu falo de comportamento de ensino de habilidade de independência e autonomia, eu sou atacada pelos terapeutas ocupacionais. Então, assim, claro que eu já estou acostumada, né? A gente já fica calejado. Mas, só para deixar claro para as famílias, para os outros profissionais, para quem estuda sobre análise do comportamento, então, assim, é comum e muitas vezes é esperado, sim, que você faça uma programação de ensino de habilidades de independência e autonomia, que você faça o desenho da programação do desfraude, por exemplo. Então, é comum, é normal, tá? Que a gente tenha isso.
E aí, falando especificamente sobre o desfraude também é um tema que muitas vezes ele é bastante polêmico. Em diversas situações, de tipo anos atrás, não agora, mas já tem muito tempo que eu falo sobre desfraude, vira e mexe, eu falo sobre seletividade alimentar, sobre desfraude, enfim, sobre esses comportamentos mais, assim, voltados para os pais, porque aqui eu tenho pais e tenho profissionais que consomem meu conteúdo e eu busco atender as duas populações. Eu fico muito feliz e muito honrada, inclusive. Mas, assim, a gente tem muitas polêmicas e em posts antigos que eu já fiz, eu já tive muitas polêmicas quando eu falava de treino de desfraude. Que para você fazer o desfraude de um autista, você precisa fazer uma programação de treino. Você precisa realmente fazer um treino de desfraude. É isso mesmo, Creonilza. Você ensina o seu neto, é isso mesmo. Nós, pais, ensinamos nossos filhos, as avós ensinam, é isso mesmo. Então, assim, até o termo treino de desfraude, geralmente para as pessoas que, assim, não estão acostumadas com autistas, não estudam análise do comportamento, elas criticam quando a gente usa o termo treino de desfraude. Por quê? Porque nós vamos ter diversas pessoas aconselhando muitas vezes aos pais que deixem o processo de desfraude para ocorrer de uma maneira natural, no tempo da criança, a partir do momento que a criança demonstrar o interesse em sentar no vaso, em tirar a fralda, mas que jamais deve ser visto como um treino. Então, eu já recebi muitas críticas também nesse sentido. Só que, infelizmente, no autismo, as coisas elas são um pouco complicadas. Eu tenho atrasos em múltiplas áreas que afetam esse indivíduo de múltiplas maneiras. Então, se eu deixar o tempo da criança sem um treino estruturado, sem uma organização, sem uma programação, pode acontecer desse desfraude ser muito lento, desse desfraude ser muito problemático, e eu tenho um menino de 7, de 8 anos que não está totalmente desfraudado. E a gente sabe que as consequências sociais e, consequentemente, socioemocionais de um indivíduo de 10, de 12 anos, de 9 anos, usando fralda, é algo muito complicado, muito. No ambiente escolar, isso é uma coisa muito difícil de lidar, desse indivíduo estar ali na escola e não saber fazer as suas necessidades fisiológicas no local apropriado. Então, isso vai gerando uma série de situações muito problemáticas que vai mexendo, inclusive, com o emocional desse indivíduo, vai afetando a forma como as outras pessoas elas interagem com esse indivíduo. Então, por isso que a gente precisa cuidar com muito carinho, ter muita atenção ao desfraude, certo? O que a gente sabe? Que mais ou menos ali, até os 5 anos de idade, a gente costuma ter uma criança já totalmente desfraudada. E aí eu posso ter o quê? À noite, problemas com esse desfraude ainda, os escapes noturnos é muito comum. A gente sempre ouve falar, né? As histórias de, eu fiz xixi na cama até os 12 anos de idade, eu fiz xixi na cama até os 18 anos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém da família de vocês falarem, né? Que fez xixi na cama até bem tardiamente. Isso também acontece, então a questão do desfraude noturno é um capítulo à parte. Então o primeiro ponto é a gente separar esse desfraude diurno do desfraude noturno. Então são coisas separadas. Então você começa pensando no desfraude diurno, o desfraude durante o dia. Então tem também profissionais que vão orientar os pais, tirou a fralda, acabou. Nunca mais você vai colocar a fralda. Tirou, vai ser à noite, vai ser de dia, vai ser geral. A profissional que me orientava, é muito engraçado, né? Depois as pessoas não entendem por que eu tenho tantos traumas com profissionais, porque a gente realmente teve profissionais, assim, a gente teve alguns profissionais bons, mas a gente teve profissionais muito ruins
com o Dioguinho, assim, no sentido de serem extremamente rígidos, de não terem flexibilidade. E aí eu me lembro que a psicóloga, que era inclusive mestre, né, tava terminando o mestrado dela em psicologia, já tinha mais de 10 anos de experiência com autistas, e essa psicóloga, ela falou pra mim, olha, tirou a fralda, acabou. Então, a partir do momento que você decidir tirar a fralda, acabou. Vai ser tirar de dia, vai ser tirar de noite. Eu, claro, como sempre fui muito questionadora e sempre fui de fazer aquilo que eu achava correto. Eu escuto as pessoas, mas no final eu faço aquilo que eu acho correto. Eu não segui esse caminho. Eu fiz o desfraude diurno, num feriado, e continuei com a fralda noturna. E assim, vou confessar pra vocês que eu não lembro até que idade ele usou fralda à noite. Mas eu acredito que até uns 4 anos de idade por aí, que eu já não conseguia mais achar fraldas que coubessem nele, porque ele sempre foi muito grande, né, Dioguinho. Então, são coisas separadas. Desfraude noturno, desfraude diurno, né? Então, assim, geralmente os pais começam ali o processo de desfraude, às vezes com 2 anos e meio. Tem pais que às vezes começam antes, principalmente por causa da escola. Às vezes a escola dá uma forçadinha na barra dessa questão do desfraude, a gente sabe disso. As escolas às vezes fazem isso com os pais. Conta pra mim se vocês já passaram em situações que a escola deu uma forçadinha ali, seja como profissional, seja como pai. A escola deu uma forçadinha na barra relacionada a desfraude. Então, assim, ó, aos 6 anos de idade, as crianças, elas já possuem um bom controle já da bexiga. Então, elas já conseguem segurar o xixi por mais tempo. Então, elas já conseguiriam segurar esse xixi durante o dia e durante a noite. E aí, o que nós temos aí? Que os autistas, como nós temos muitos atrasos na comunicação, atrasos em questões sensoriais, atrasos em conseguir fazer uma discriminação de seco, molhado, de ver os sinais que o próprio corpo te dá de que você está com vontade de fazer xixi, de que a sua bexiga está cheia. O que acontece? Muitas vezes esse desfraude 100% completo, ele acaba atrasando um pouco mais. Então, não é incomum que a gente veja o desfraude dos autistas ocorrer de maneira completa entre os 6 e 7 anos de idade. Não é incomum que a gente acabe vendo isso, certo? Então, assim, então tenham estas idades como um parâmetro. E uma coisa que a gente também acaba vendo, assim, isso da prática, que muitas vezes as meninas a gente consegue desfraudar um pouco antes do que os meninos, assim. Pelo menos eu tive um pouco, assim, dessa experiência de ver sob essa perspectiva. E aí, gente, a gente precisa entender alguns pontos aí que a gente tem pro desfraude. E o primeiro deles, assim, a gente tem que buscar analisar alguns sinais de prontidão. Será que essa criança está pronta? Porque aí a gente tem um outro extremo também, que muitas vezes são os pais terem uma cobrança muito grande para esse desfraude acontecer, né? Tem pais que têm tanto medo desse menino chegar com 9, 10 anos e não conseguir ser desfraudado, que ele já quer começar esse desfraude com 2 anos de idade. Então, assim, uma coisa sempre muito difícil dos pais de autistas, dos pais que têm filhos com atraso no desenvolvimento, é escolher as habilidades que nós vamos priorizar. Por quê? Porque nós temos tanta coisa para ensinar, porque nós temos tantos atrasos. O tempo desse menino, o tempo dessa menina, ele não pode ser perdido. Porque nós temos muita coisa para ensinar e temos muitos atrasos. E temos poucas horas no dia, se a gente for ver do tanto de coisa que a gente tem que ensinar. Então, é sempre um desafio escolher o que eu vou priorizar naquele momento. Então, assim, eu sempre falo, né? A gente precisa escolher as nossas batalhas, porque nem sempre a gente vai conseguir correr atrás de tudo. Nós não vamos conseguir ter como prioridade várias coisas ao mesmo tempo.
Então, no momento que você escolheu se dedicar ao desfraude, saiba, coloque isso como prioridade. Você está se dedicando para o desfraude. Então, nesse momento, outras questões acadêmicas, pedagógicas, outras habilidades de independência e autonomia, elas vão precisar ficar um pouco de lado. E você vai focar no desfraude. Por quê? Porque o desfraude, ele é intenso, ele é intensivo. Então, tenha em mente, se permita dar um tempo em outras habilidades para focar nisso, do desfraude agora, nesse momento. Então, a gente precisa buscar alguns sinais de prontidão. Será que esse menino tá pronto mesmo para ser desfraudado? Claro que a gente se baseia na idade cronológica, a gente também leva isso em consideração. Mas outras coisas, será que esse indivíduo, ele fica incomodado quando a fralda dele tá suja, seja de cocô, seja de xixi, fica querendo tirar essa fralda? Será que ele tem essa percepção que ele tá fazendo xixi, que ele tá fazendo cocô, que ele está para fazer? Isso acontece muito na hora do cocô. Na hora que vai fazer cocô, quer ir para atrás da cortina, atrás do sofá, quer se esconder. Então já são sinais de que ele está percebendo, que ele está conseguindo fazer essa discriminação. A criança, ela tentar colocar a fralda, tirar, né, a fralda suja, jogar no vaso, jogar no lixo. A criança tentar sentar no vaso, muitas vezes até por um comportamento de imitação dos adultos que ela vê sentando no vaso. A criança, quando a gente pensa em desfraude noturno, pensar, ela acorda com essa fralda seca? Ou quando você quando ela acorda de manhã, a fralda dela tá com muito xixi. Então quer dizer que ela tá fazendo muito xixi à noite. Então um desfraude noturno aí vai ser complicado, né? A criança passa um longo período sem fazer xixi ou cocô, ou seja, um longo período aí com a fralda limpa, ou é xixi toda hora. Então isso é um problema pra gente poder pensar em desfraude, certo? Então assim, esses são alguns pontos da gente entender nos sinais de prontidão desse indivíduo para o desfraude. Mas eu também quero que vocês reflitam do que está sendo trabalhado com esse indivíduo agora nesse momento. Então, talvez a gente está falando de uma criança de 2 anos e meio e ela acabou de ter o diagnóstico, ela está em fase de investigação e ela é uma criança que está passando por muitas terapias novas, ela está começando o processo de terapias agora, está sendo ensinado para ela habilidades de comunicação e linguagem. Então, de repente, não é o momento agora da gente falar em desfraude com ela. Não é o melhor momento, não é o momento mais apropriado. Então a gente pode esperar um pouco mais, porque é uma criança de 2 anos e meio. Então de repente você tem uma criança de 3 anos, onde você pode, num primeiro momento, dar ênfase, dar enfoque para as habilidades de comunicação, para as habilidades de linguagem, para ela se acostumar com essas intervenções que agora fazem parte da vida dela. E aí sim, num outro momento, talvez meses depois, se pensar num desfraude. Porque quando a gente fala em desfraude, não é só a gente avaliar será que essa criança está pronta para o desfraude, mas é avaliar também, será que essa família está pronta para o desfraude? E esses dias, uma pessoa, em um dos posts que eu fiz sobre o desfraude, ela falou assim, não, mas a mãe quer que a gente faça o desfraude na escola. E aí eu falei assim, nossa, está totalmente errado, porque o local de fazer desfraude é em casa. Você não vai fazer desfraude no consultório da terapeuta ocupacional ou no consultório da terapeuta X ou Y. Você vai fazer desfraude na sua casa, no banheiro da sua casa. Então, desfraude é em casa. Onde você vai ensinar o menino a tomar banho não vai ser no consultório da terapeuta ocupacional, vai ser em casa. Onde você vai ensinar o menino a lavar as mãos vai ser em casa, vai ser nos diversos ambientes onde nós lavamos as mãos. Onde você vai ensinar ele a vestir roupa vai ser no quarto da sua casa ou no banheiro, no local onde geralmente essa troca de roupas já acontece. Então, a gente precisa entender esses pontos. Por isso que quem tem que fazer isso, quem tem que estar treinado e apto para conseguir executar o que precisa ser executado para o desfraude acontecer é a família. Então, a família tem que estar
pronta. Então, se de repente essa família não está no momento adequado, tem alguém doente na família, a mãe está passando por alguma questão emocional, algum problema, enfim, se eles não estão prontos emocionalmente para lidar com isso, então agora não é hora de se fazer desfraude. Então, isso a gente precisa avaliar e muitas vezes isso passa desapercebido. Então, a família precisa estar bem ciente que o terapeuta que estiver conduzindo as orientações para o desfraude, ele vai fazer orientações, ele vai tirar dúvidas, ele vai fazer orientações, mas ele não é quem vai fazer de fato o desfraude. Pode ser que esse terapeuta esteja lá no primeiro dia para dar as primeiras instruções e tudo, mas a gente precisa fazer isso em casa. E aí, né, aí a Selma falou, né, os pais querem que esse desfraude seja iniciado na escola. Olha o tanto que é absurdo. Essa criança vai chegar na escola de fralda, aí lá você vai tirar a fralda e depois você vai pôr a fralda de volta pra mandar ela pra escola. Então, assim, eles querem que, assim, eu acho assim que na verdade muitos pais nem sabem o que eles querem, né? Mas assim, eles acham que fazer uma estimulação ao desfraude só ali vai funcionar. E aí esse que é o problema. Se eu não tenho uma organização e sistematização de saber que o desfraude vai ser um treino, por isso que muitas vezes não é bem sucedido. Porque eles querem fazer uma estimulação ali, a professora faz a estimulação ali na sala, ali, né, na escola, e depois volta para casa de fralda. Então, assim, é muito complicado. Por isso que eu sempre falo, escolha férias, escolha um feriado prolongado de pelo menos 4 dias para fazer esse desfraude. E aí, na escola, só é dado continuidade daquele trabalho que já começou em casa, tá? Então, isso aí é bem, bem importante. E o segundo ponto, na verdade, né? Porque o primeiro, na verdade, vamos colocar o terceiro. O primeiro seria a gente determinar a prontidão da criança. Será que ela está pronta, né? Pronta para iniciar esse desfraude? E claro, se a gente estiver falando de uma criança mais velha, aí a gente não vai ter muita... mesmo que ela não esteja pronta ali, a gente vai ter que organizar para poder ensinar, porque é uma habilidade que já tá ali muitas vezes passando da hora de ser ensinada. Então, beleza, a gente tá falando dessa prontidão do indivíduo, a gente tá falando da prontidão da família, e aí agora pra gente de fato iniciar esse treino, a gente precisa saber quais são os padrões de xixi e de cocô que essa criança faz. Então, essa criança, ela faz um xixi a cada 60 minutos, a cada 30, a cada 40. Como que ela faz esse xixi? Como que ela faz esse cocô? Todos os dias, logo após o almoço, todos os dias quando acorda. A gente precisa fazer esse levantamento, a gente precisa fazer essa coleta de dados, essa avaliação inicial para entender quais são os padrões de xixi, quais são os padrões de cocô que ela faz. De quanto em quanto tempo ela faz xixi, de quanto em quanto tempo ela faz cocô. Então, existem formas apropriadas, né? Existem metodologias apropriadas da gente fazer essa coleta de dados, ter esses dados, porque isso vai ser importante para a gente poder fazer esse planejamento desse treino de desfraude. Então, mas esse é um ponto já importante da gente já saber e já deixar organizado. Outra coisa importante é que o desfraude não é uma coisa que eu acordei amanhã e eu falei assim, amanhã eu vou começar o desfraude. Então, hoje tá desfraudado, vou tirar já a fralda. Não, o desfraude ele requer planejamento, requer organização. Então, por exemplo, dentro do workshop de ensino de habilidade, independência e autonomia, eu fiz até um PDF, uma organização ali de checklist do que é importante de você preparar para você fazer o desfraude. Então, você precisa preparar o banheiro, você precisa preparar o que você vai usar no vaso, se você vai usar um redutor de assento, se ele vai sentar no vaso direto. Uma coisa muito importante é a gente ter um apoio para os pés, para essa criança não, para ela não ficar com medo, né, de cair dali. Então, o redutor de assento é o ideal.
e você ter ali ou a escadinha, aqueles redutores de assento que você tem a escadinha, então a criança consegue colocar os pés, tudo vai depender da idade, do tamanho da criança, ou um redutor de assento no vaso e um banquinho para ela apoiar os pés, para esses pés não ficarem ali no alto. Então isso é importante você ter ali as cuequinhas ou as calcinhas, você já preparar a limpeza, os produtos de limpeza, né? Você já deixar tudo organizado, porque acidentes vão acontecer, escapes vão acontecer, então você já fazer essa preparação aí de limpeza. Tem alguma coisa na sua casa que não pode molhar? Ok, já tira. Tapetes, já tira, porque senão vai ser uma dor de cabeça aí. Então, tá vendo como requer toda uma organização, toda uma preparação para esse desfraude acontecer, né? E aí, respondendo, alguém tinha perguntado: eu posso fazer em casa e na escola? Sim, com certeza, né? Na verdade, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas assim, eu acredito muito que o desfraude, a melhor forma de começar é ser em casa. Eu acredito muito. Como mãe que passou por isso, com 2 crianças, uma neurotípica e uma atípica, eu acredito que o melhor lugar da gente fazer é em casa. Com orientação de profissionais, se assim a gente tem na nossa casa, na nossa equipe, né, com o nosso filho e tudo, mas isso é importante acontecer em casa. Você ter realmente esse desfraude começando em casa e depois só é dado a continuidade na escola. Mais uns 4, 5, 7 dias em casa, tá? E aí isso ser o principal, entendeu? Então eu vejo assim dessa forma. E aí muitas por quê? O que acontece? Se a gente precisar fazer alguns procedimentos mais intensivos de desfraude, onde a gente leva a criança com hora marcada ali pro vaso para ela poder sentar e tudo, a gente marca um timer e fazer todas essas coisas, isso não vai ser possível de fazer na escola. As professoras não vão fazer dessa forma, porque elas não vão ter tempo suficiente para fazer isso. Então, assim, o desfraude do autista, a gente não pode, muitas vezes, não vai ser possível a gente fazer as abordagens tradicionais que a gente utiliza com qualquer criança, com crianças neurotípicas. Então, a gente precisa de um planejamento, por isso que eu tô falando, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa de uma estruturação. Então, da forma como nós vemos na literatura que tem um sucesso, é realmente uma maneira mais estruturada. E aí, muitas vezes, isso vai ser um pouco difícil de acontecer dentro da escola, porque as professoras não vão conseguir, porque elas têm várias crianças para cuidar. E aí, tem casos que vai dar certo, como a Lucy colocou aí, nós fizemos o desfraude da criança em parceria com a família. Sim, tem casos que vão dar certo, mas tem casos também que não vão dar certo. E aí, são geralmente esses casos que a gente vê. O menino tem 10, tem 15, tem 18 anos, não foi desfraudado. Então, tem casos que nós vamos precisar ser mais intensivos, sermos mais intrusivos no sentido de um planejamento sistemático e organizado para esse desfraude, e outros casos que realmente as coisas poderão acontecer com maior naturalidade, com maior tranquilidade, e mesmo assim vai dar tudo certo. Então, tranquilidade no caso de assim, não preciso ser tão intenso esse treinamento, é nesse sentido assim que eu tô falando, tá? Então, assim, a gente tem essa ideia de treinamento mais tradicional do desfraude, né? Que seria você o quê? Você espera a criança iniciar, você espera a criança ter interesse. Alguém tá com problema no áudio? Acho que não, né? Você espera a criança ter interesse, você espera a criança iniciar, o interesse por sentar no vaso, o interesse por tirar a fralda. Então, essas iniciações, elas vão partir da criança. Então, isso é uma forma de treinamento mais tradicional. Só que a gente... Obrigada, Érica. Só que a gente não recomenda essa forma de treino mais tradicional para os autistas.
porque a gente vai precisar muito da motivação deles, a gente vai precisar muito, a gente não vai conseguir ter tantas oportunidades para que esse treino ocorra. Então, geralmente, não é muito legal. Quando a gente pensa em um treino sistemático de desfraude, aí a gente vai ter uma estrutura, a gente vai ter uma avaliação, a gente vai ter um planejamento e vai ter essa participação ativa dos pais. E aí, como para os autistas essa rotina, essa sistematicidade, para muitos deles é muito positiva e traz uma sensação de segurança e bem-estar, tende a ser as melhores formas de você fazer realmente esse treinamento aí de desfraude. Então, sob uma perspectiva aqui que eu tô trazendo de literatura, da ciência do comportamento sobre desfraude, falando especificamente de um treinamento sistemático de desfraude. E nós temos na literatura duas formas diferentes de fazer esse treinamento sistemático de desfraude. Nós temos um treinamento que é por horário e um treinamento que é intensivo. Então, o treinamento por horário, ele é menos intrusivo, ele dá menos trabalho para fazer. O treinamento intensivo, como o próprio nome diz, ele dá mais trabalho para fazer, ele é mais intrusivo. Ele é um pouco mais chato de ser feito, né? Então, ele acaba sendo mais difícil. E aí, tem indivíduos que nós vamos conseguir fazer procedimentos de treinamentos por horário e tem indivíduos que a gente vai precisar fazer o treinamento intensivo. Então, quando eu tenho um treinamento por horário, eu vou, a partir do momento que eu já sei de quanto em quanto tempo esse indivíduo faz xixi, por exemplo, porque eu vou começar pelo xixi, eu vou sempre fazer um procedimento que a gente chama de checar a fralda, checar se essa fralda tá seca, e eu vou em horários pré-determinados, com base em quando esse indivíduo tem essa vontade, levá-lo para o banheiro. E aí, assim, pista visual depende, não é uma regra, tá? Pista visual depende, não é uma regra, cada caso é um caso. A gente não, né, a gente às vezes, os pais, né, gostam, autista dá pista visual. Não, depende. Tem crianças que vai ser bom, tem crianças que não vai ser, que não vai fazer diferença, ou até que talvez não vai ser tão bom assim. Então, no treinamento por horário, eu vou fazendo dessa forma. No treinamento intensivo, aí eu já vou precisar realmente organizar um horário que vai ser, vamos supor, 2 horas, 3 horas de duração de uma organização de treinamento intensivo para o desfraude. Então, você vai organizar um local, vai organizar um horário para que esse treino seja feito. E aí você vai dar oportunidades frequentes para esse indivíduo ir no banheiro. Para que você possa dar para ele mais oportunidades dele ir no banheiro, você vai ter que aumentar a ingestão de líquidos dele. Então você vai ficar dando muito líquido para essa criança. E aí você vai fazer essa checagem da fralda de tempos em tempos, e aí você vai começar a levar ela no banheiro de acordo com o tempo, a latência dessa resposta, o tempo que você vai levar, de quanto em quanto tempo você vai levar ela no banheiro, vai depender dos dados que você tem de quanto em quanto tempo ela faz xixi. Só que como você vai aumentar a quantidade de líquidos que você dá para ela, você vai levar ela para fazer xixi com mais frequência. Por quê? Porque você aumentou a quantidade de líquidos que você está dando para ela. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer que eu possa dar mais oportunidade para essa criança, para eu poder fazer esse treino, para eu poder levar ela até o vaso, deixar ela sentada ali por no máximo 3 minutos, reforçar esse comportamento dela, fazer todo o planejamento de qual reforçador que eu vou utilizar, ou seja, qual item, qual situação, o que eu vou poder dar para ela como consequência dela sentar no vaso, dela fazer o xixi. Então, toda essa organização de reforçamento, de qual vai ser o reforçador para este comportamento precisa ocorrer. Esse reforçador precisa ser muito ultra mega blaster poderoso. Precisa também ser um reforçador que é específico para essa situação, não vai ser utilizado em outras situações.
situações. Então, quando a gente vai elaborar um treinamento sistemático de desfraude, primeiro que ele precisa ser individual. Existe o procedimento geral, mas você vai elaborar procedimentos individuais baseado na realidade daquele indivíduo que você está trabalhando com todas as particularidades daquele indivíduo. E ele é composto, muitas vezes, por uma série de detalhes que precisam ser seguidas. Então, para alguns casos, pode ser que você não precisa ser tão fidedigno a esses detalhes e mesmo assim vai dar certo. Para outros, talvez você vai ter sim que ser mais fidedigno para garantir que esse desfraude seja de sucesso. Então, todas essas organizações, né, esse planejamento, ele precisa ser feito por alguém, né? Por alguém que tem, se você quiser seguir uma linha, né, utilizando a ciência do comportamento, a análise do comportamento para fazer esse desfraude, então alguém que tenha esse conhecimento desses procedimentos e que possa aí elaborar para você um planejamento, né, que possa organizar e elaborar esse planejamento para essa família. Então, quando a gente pensa em desfraude, pegando a análise do comportamento, sob a perspectiva da análise do comportamento, mas claro, também sob a perspectiva de entender sobre o autismo, de entender sobre aquele autista ou aquele indivíduo que você está trabalhando, tudo isso você vai levar em consideração na hora de fazer esse planejamento, na hora de fazer esse treino. Mas algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Precisamos decidir se esse indivíduo está pronto, se essa família está pronta, se é o momento de focar nisso, colocar isso como prioridade naquele momento, então dar uma pausa, de repente, em outras habilidades que estão sendo ensinadas para se dar uma prioridade maior ao desfraude, onde o desfraude vai ser a prioridade máxima dos dias deste indivíduo, dessa família. Saber que esse desfraude, ele vai ser de fato executado pela família por questões óbvias, a não ser que você for ter uma terapeuta na sua casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, como se fosse uma enfermeira. Decidir qual vai ser o procedimento, o que nós vamos fazer, como que isso vai acontecer. Fazer toda essa preparação, fazer todo esse planejamento de como que as coisas, quem vai conduzir, como que vai ser, qual reforçador vamos usar, pensar nesse procedimento de maneira mais sistemática, vai ser por horário, vai ser de forma mais intensiva. Então, todos esses são elementos importantes que as pessoas precisam ter em consideração para poder fazer esse planejamento de desfraude. Uma vez que eu vi que esse desfraude diurno durante o dia tá sucesso, tá sem escapes praticamente, tá indo muito bem, de repente, dá uma descansada dessa coisa de desfraude, e aí quando você estiver mais pronta, mais descansada disso, aí você passa pro desfraude noturno, né? Aí sim você pensa no desfraude noturno. E aí quando a gente fala em desfraude noturno, existem coisas óbvias que a gente precisa de fazer e nem sempre a gente faz, né? Um hábito muitas vezes comum das crianças é tomar leite antes de dormir. Então, tomar líquido antes de dormir, se você quer que uma criança não faça xixi na cama, é um problema. Desde água a leite. Agora, claro que tem crianças que tomam e tá tudo certo. A bexiguinha delas consegue ficar lá cheia, não faz xixi, dá tudo certo. Agora, muitas outras crianças, a gente já tem esse problema. Então, assim, pensar em desfraude noturno é pensar que você tem que diminuir drasticamente a quantidade de líquidos pelo menos 2 horas antes de dormir. Você tem que pensar que você muitas vezes vai ter que entender se ela faz xixi à noite. Que horas ela faz? É meia-noite? É 2 da manhã? É 3? É 4? Então, num cenário de rotina normal, que horas que ela faz esse xixi? Você precisa entender. E aí, pra você entender, você vai ter que colocar um despertador pra você acordar. Tá vendo o tanto que o pai e a mãe que vai ter que fazer isso, vai ter que estar preparado pra fazer?
Você vai ter que colocar um despertador e você checar se ela tá de xixi ou não. E eu falo isso como alguém que fez isso, tá? Com meu filho neurotípico. Então, precisa dessa organização. E aí, uma vez que você sabe que, por exemplo, ela faz xixi às 2 da manhã, você vai começar a querer acordar ela um pouco antes das 2 da manhã, de 15 a 30 minutos antes, para dar a ela a chance dela começar a perceber que ela está de xixi, para ela perceber que ela está com vontade de fazer xixi, para que você possa levar ela. Então, ela começar a ter você tá treinando esse comportamento dela, de ter essa percepção que a bexiga dela tá cheia, que ela precisa acordar e que ela precisa ir fazer xixi. Então, nesse momento, você não tá esperando que ela vá lá e vá fazer xixi sozinha. Vai e volte no banheiro, como hoje em dia, Dioguinho com 11 anos, ele faz isso. Ele vai no banheiro, faz xixi, faz cocô, ele se limpa sozinho, né? Então, vai inclusive à noite quando precisa, ou de madrugada, 5 da manhã, 4 da manhã, às vezes isso acontece. Então, assim, pense nisso, faça essa organização. Então, o desfraude noturno dá trabalho, porque envolve que você esteja ali de madrugada, né? Então, e outro ponto importante. Quando a gente fala em desfraude, a gente tá falando tirar a fralda e fazer xixi e cocô no vaso. A gente não está falando dos outros comportamentos que estão envolvidos também no ir ao banheiro. Então, ir ao banheiro envolve tirar a roupa, colocar a roupa de volta, se limpar, dar descarga, lavar as mãos. Então, é uma cadeia de comportamentos. E para os meninos, a gente tem questões específicas dos meninos. Que é o quê? Os meninos fazer xixi em pé ou fazer xixi sentado. Então, geralmente, a gente começa ensinando os meninos a fazer o xixi sentado. E depois, a gente passa pro em pé. E aí, dentro do em pé, entram outra cadeia de comportamentos, que é ele fazer xixi dentro do vaso e não molhar o banheiro inteiro. Então, são etapas que nós vamos organizando e que nós vamos programando todo esse ensino de uma maneira sistemática e organizada a cada momento, até que nós tenhamos aí uma ida ao banheiro totalmente independente. Então, todos esses pedaços precisam ser separados e organizados para eles serem prioridade em momentos diferentes, beleza? Gente, sobre desfraude, era isso que eu queria falar. Claro que a gente poderia ficar aí, né, horas e horas dando um treinamento intensivo sobre como fazer desfraude. A gente faz isso dentro do workshop de ensino de habilidade, independência e autonomia, onde a gente está falando não só do desfraude, mas questões de aprender a se alimentar sozinho, né? Toda a parte de comportamento alimentar. Também falamos também da questão da seletividade, falamos do ensino de outras habilidades importantes aí para a independência e autonomia, como o se vestir, cuidar da higiene, como que a gente pode estabelecer um contexto para o aprendizado, o que a gente vai determinar, o que ensinar, quando ensinar. Então, essas decisões aí que são importantes, o que a gente pode ter de ferramentas para ensinar essas habilidades de independência e autonomia. Então, tudo isso são coisas que estão lá dentro do workshop de ensino de habilidade de independência e autonomia, sob a perspectiva da ciência do comportamento, focado em indivíduos autistas e também com outros atrasos no desenvolvimento. Beleza? Então, são todos esses esclarecimentos, essas dicas pro desfraude, né? Esses pontos aí pro desfraude que eu queria tratar com vocês. Esses esclarecimentos de quem faz o quê. É importante que um último comentário sobre essas questões de quem faz o quê, né? Quem vai fazer cada coisa, é o seguinte. Hoje em dia, a gente precisa ir muito mais pelo lado de quais são
o que você vai fazer na sua prática? Alguém te contratou para uma prestação de serviço, você vai fazer o que exatamente? No que consiste, no que compõe o que você vai fazer? Quais são os conjuntos de comportamentos que você vai fazer enquanto profissional? É isso. Hoje, vai muito mais além de que se você é uma fono, se você é uma terapeuta ocupacional, se você é uma psicopedagoga, se você é isso, se você é aquilo, vai muito além. Porque hoje em dia nós temos as áreas se entrelaçando com muito mais frequência. Então, nós temos coisas, uma série de prestações de serviço que podem ser feitas por diferentes profissionais, com diferentes backgrounds, né, com diferentes níveis de formação e experiência. Então, é muito mais benéfico que a gente deixe organizado o que cada um vai fazer em termos de descrição de comportamentos, do que a gente ir lá e dar uma carteirada. Não, eu sou fono. Tá, em que consiste o seu trabalho? O que você vai fazer de fato? Quais serão os seus objetivos de ensino? Então, isso é muito mais funcional e muito mais adequado para todas as partes envolvidas do que a gente se firmar relacionado a qual é a sua graduação. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Então, assim, uma dica que eu daria para vocês, pensando no mercado e como que o mercado está funcionando hoje em dia. Beleza? É isso, gente. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela atenção. De coração, estamos juntos aí, sempre, gerando muitos conteúdos, muitas conversas, e eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, tá certo? Beijo grande no coração, fiquem com Deus, excelente semana. Tchau, tchau.